Desejo, até onde ele pode te levar. De Mônica de Castro, pelos espíritos Daniela e Leonel, editora Vida e Consciência, capítulo 3. Os dias foram passando e comecei a me sentir melhor. Alfredo era um excelente professor, além de amigo sincero e desinteressado. Aos poucos fui me interessando pelos assuntos da colônia e busquei me instruir e aprender. Passei a frequentar diversos cursos, assisti a palestras, parti em visita a outras colônias, foi maravilhoso e bastante proveitoso. Não sei se poderia dizer, contudo, que eu estava feliz. Faltava-me algo, e eu sabia bem o que era. Durante todo o tempo em que estiver ali, não me atrevera a perguntar por meu irmão, mas a verdade é que Daniel ainda era único em meus pensamentos. Certa noite, em que a saudade me apertava o peito profundamente, Alfredo me procurou, indo me encontrar sentada a um canto do jardim, apreciando as estrelas que iluminavam o céu. Oi, cumprimentou ele. Tudo bem? Tudo, respondi sem muita convicção. Sabe, Daniela, todos nós estamos notando o seu progresso aqui. Você se dedica a aprender, não se queixa, não vive a se lamentar. Até a ferida em seu coração já está melhorando e quase não sangra mais. Tem feito excelentes progressos. Eu sorri e retruquei meio acanhada. Obrigada, Alfredo, estou me esforçando, no entanto... Bem, a verdade é que sinto falta de meus entes queridos. Ele me lançou um olhar bondoso, segurou minha mão e falou com ternura. Você se refere a Daniel, não é mesmo? Eu corei e abaixei os olhos. Nunca havia tocado o nome de Daniel com ninguém e me surpreendi com a pergunta de Alfredo. Para mim, minha vida, enquanto encarnada, não era do conhecimento de ninguém, e respondi embaraçada. Alfredo, eu não sabia que bem... Pensou que eu não conhecesse o seu passado, a sua história? Eu não respondi, limitando-me a sentir com a cabeça, e ele continuou. Na verdade, Daniela, sei de tudo o que se passou com você. Você sabe? Sei sim. Mas como? Por que nunca disse nada? Porque não tenho esse direito, você nunca tocou no assunto, e eu não quis invadir sua privacidade. Cabe a você a escolha do melhor momento para se abrir. E eu não posso pressionar a me contar coisas que não me dizem respeito. Abaixei os olhos e comecei a chorar. Estava envergonhada de mim mesma e não tinha coragem de encará-lo. Alfredo, porém, levantou meu queixo e prosseguiu, olhando fundo em meus olhos. Por que chora, criança? Não é preciso sentir medo ou vergonha. Sou seu amigo e estou aqui para ajudá-la. Ah, Alfredo, o que não deve estar pensando de mim? Deve julgar-me a mais reles das criaturas. Minha menina, quem sou eu para julgá-la ou a quem quer que seja? Você é apenas mais um espírito em evolução, lutando para aprender e crescer com suas próprias experiências. Mas eu errei muito. É mesmo? E no que foi que errou? Eu me enchi de coragem e resolvi desabafar. Ora, no que? Para começar, tinha um romance ilícito e condenava com meu próprio irmão, cuja lembrança ainda hoje me domina e excita. Por causa desse amor, causei a morte de minha mãe. Meu pai se tornou um homem amargo e detestável. E o que é pior, destruí a vida de Daniel e de sua noiva, matando-o e me matando logo em seguida. Sei que suicídio é pecado também. Como vê, não posso ser considerada um exemplo de virtude. E o que é a virtude para você? A virtude? Bem, a virtude são as nossas qualidades e eu, infelizmente, não tenho nenhuma. Não acha que está sendo severa demais com você mesmo? Acho que não. Tenho consciência de meus erros e sei que deverei pagar por eles um dia. Minha querida, não fale assim. Você sabe que não devemos falar propriamente em erros. Não? E como chama as besteiras que eu fiz? Digamos que você ainda não compreendeu algumas coisas e, por isso, não conseguiu agir de uma forma benéfica e saudável. E não dá no mesmo? Não dá, não. Conforme lhe disse no outro dia, quando encaramos nossas atitudes como erros, tendemos a nos sentir culpados. E a culpa é a grande responsável pelos nossos fracassos. Por causa dela, deixamos de lado as nossas ações e permanecemos inertes, porque não nos sentimos merecedores de coisas boas ou, ao contrário, porque julgamos só merecer coisas ruins. Suas palavras são muito bonitas, mas continuo achando que querem dizer a mesma coisa. Se eu não compreendi algo e por isso agi de uma forma que não é benéfica nem saudável, na verdade cometi um erro. É a mesma coisa. A única diferença está no modo como emprego as palavras, que você usa de forma a suavizar e diminuir o peso que elas realmente têm. Que seja, as palavras servem apenas para um instrumento de nossa comunicação. Mas devemos prestar mais atenção à intenção com que foram proferidas do que ao seu real significado. Eu não entendi. Muitas vezes as palavras não expressam aquilo que realmente queremos dizer.
O erro, por exemplo, é uma palavra que traz a ideia de que algo foi cometido em desacordo com as normas e convenções, sejam elas sociais, morais ou espirituais. No entanto, procure entender o erro não com este peso da imperfeição, de defeito, mas como ignorância ou mero engano, contra a interpretação daquilo que nos foi ensinado. Erramos porque não compreendemos, ou porque compreendemos mal. Quando uma criança erra no seu dever de casa, ela não é punida e nem castigada. E esse erro serve para que a professora ensine novamente, e ela faz novo dever. Pode errar ou não, e a professora irá ensinar quantas vezes forem necessárias, até que ela compreenda a lição e não erre mais. Entenda, Daniela, nós só erramos naquilo que ainda não aprendemos. Você quer dizer que meus erros só foram cometidos porque eu não sabia o que estava fazendo? Mais ou menos. Engano seu, Alfredo. Eu sabia bem o que fazia, sabia que era errado, e ainda assim não pude deixar de fazer. Neste caso, você só compreendeu com o raciocínio, mas não estava ainda madura para compreender com o coração. Não basta simplesmente aceitar a lição que nos é imposta. É preciso que compreendamos de verdade, e a compreensão é o fruto do amor, porque vem de dentro, de nossa alma, de algo em que acreditamos como verdade, porque nos ilumina internamente e nos aquieta e aquece o coração. É como o aluno que decora a lição porque não conseguiu raciocinar e compreender. Ele simplesmente aceitou o que lhe foi imposto, mas não conseguiu alcançar o seu real significado. Pode-se dizer que aprendeu? É claro que não, porque ainda não conseguiu interiorizar aquele ensinamento e aceitá-lo com naturalidade. Foi o que aconteceu com você. Você só conseguiu decorar que incesto é pecado e que você e Daniel não deveriam se relacionar, mas não entendeu por quê. Mas incesto não é mesmo pecado? Não foi errado o que fizemos? Você continua preso ao conceito vulgar de certo e errado. O pecado é criação humana, não de Deus. Quando duas pessoas nascem ligadas por laços de sangue, vários motivos podem existir. Falando no seu caso específico, você e Daniel optaram por nascerem irmãos, para aprender a desenvolver um amor mais sereno, mais puro e menos pernicioso para vocês e para seus semelhantes. Como assim? Digamos que você e Daniel há muitas vidas venham se destruindo em nome deste amor. Isso não é benéfico nem para você, nem para ele, nem para aqueles que de alguma forma estão relacionados a vocês. Quer dizer que sou responsável ainda pela queda de outras pessoas? Eu não disse isso, pelo amor de Deus, Daniela. Nem pense numa coisa dessas. Nós só somos responsáveis pelos nossos atos. Mas se você acabou de dizer que eu destruí pessoas ligadas a mim, não foi isso que eu disse. Disse que você e Daniel desenvolveram um tipo de sentimento que não foi benéfico para ninguém. Se vocês prejudicaram alguém, isso só aconteceu porque esse alguém se deixou prejudicar, porque estava de alguma forma em sintonia com vocês. Quando um homem mata outro homem, é claro que o que foi morto conscientemente não consentiu aquilo, mas pode ser que internamente tenha pedido aquele fim para resgatar. Digamos assim, algo que fez e com o qual não pôde mais conviver. Então julgou que a melhor forma de aprender fosse morrendo assassinado. Quer dizer que o assassino agiu corretamente? Ele foi um instrumento, o que não significa que não seja responsável. Ele também pelo seu próprio ato. Só serve de instrumento quem sintoniza com o gesto, pois que ninguém pode ser compelido a agir em desacordo com suas convicções ou com sua consciência. Assim, quem matou já traz em si a semente do crime, e nada mais fez do que extravasar uma tendência que já possuía, seja por desafeto, seja por vingança, seja por ambição. Mas nada impediria também que o assassino houvesse, de alguma forma, evoluído naquele sentido e não quisesse mais assumir aquele tipo de responsabilidade. Neste caso, o homicídio não existiria, e poder-se-ia dizer que o criminoso teria dado um grande passo em sua escalada evolutiva. Não se esqueça de que o homem possui o livre-arbítrio, e é por isso mesmo, livre para agir de acordo com sua consciência e seu desejo. Alfredo, só você tem esse dom de me fazer sentir menos culpada. Não se culpe por nada, Daniela, já lhe disse, tenha consciência, não culpa. Entenda o que aconteceu, procure transformar o seu sofrimento em fonte de aprendizado, mas sem culpas. É difícil, Alfredo. Eu sei, não estou dizendo que é fácil. Todos nós vivemos carregados de culpas, e é por isso que ainda estamos aqui, lutando para crescer e nos libertar. O importante, Daniela, é tentar. Se você tenta, se você se esforça, está caminhando para a frente, para a sua própria evolução.
O que não podemos é simplesmente cruzar os braços e deixar acontecer, como se tudo fosse inevitável. Tudo pode ser evitado e modificado, basta querermos, mas o que realmente acontece é que ainda não acreditamos que podemos fazer diferente e modificar o nosso destino. Mas podemos. Se eu escolhi passar por uma situação difícil que me terá muitos ensinamentos, isso não quer dizer que eu tenha necessariamente que passar por ela. Posso muito bem, em determinado ponto de minha vida, acreditar que não preciso mais daquela dificuldade, porque acredito também que posso aprender de outra forma, e assim modifico o meu destino. Só que na maioria das vezes não conseguimos alcançar esta crença e acabamos mesmo por passar por tudo aquilo que programamos, e o que poderia ter sido evitado acaba por se tornar inevitável. Como se isso fosse fácil. Não, não é, e muitas poucas pessoas conseguem realizar isso. Por isso é que há tanto sofrimento no mundo. Mas não se preocupe, seja como for, o homem está aprendendo e hoje, com certeza, sabe mais do que há 500 anos. Da mesma forma, nós, espíritos desencarnados, hoje, sabemos muito mais do que ontem e vamos ajudando no progresso do mundo espiritual também. Como assim? Tomemos o seu exemplo. Há 500 anos atrás, um espírito suicida costumava passar séculos no umbral, até que se desse conta de seu estado, de seus atos, se arrependesse, desejasse se modificar e pedisse a ajuda de Deus. Isso porque era ainda muito primitivo. Tinha aprendido pouco, tinha tido poucas experiências. Hoje, um suicida pode ficar muito menos tempo no umbral ou nem passar por ele. Tudo vai depender do quanto esse espírito já tenha compreendido e aceitado. E muito mais rapidamente vai tomar consciência da impropriedade de seu ato. E sabe por quê? Porque talvez já tenha passado por aquilo antes e aquele aprendizado esteja guardado dentro dele mesmo. Assim, ele vai acionar aquele ensinamento, vai recordá-lo e vai se conscientizar muito mais depressa. Então, por que passar 300 anos no umbral se ele já compreendeu? Foi o que aconteceu comigo? Sim, você ficou lá pouco mais de 20 anos. Isso foi suficiente. Ao contrário do que pensa, Daniela, você é um espírito que já alcançou um alto grau de compreensão. Embora tenha ainda muitas coisas para aprender, dentre as quais sua relação com Daniel. Comecei a chorar de mansinho e abracei Alfredo. Ele era maravilhoso e eu estava muito grata a ele por tudo. Cheia de emoção, sem conseguir soltar-me de seu pescoço, disse, com a voz embargada: obrigado, meu amigo, muito obrigado, não sabe o bem que está me fazendo. Está feliz? Eu assenti. Então deixei-me dar uma notícia que creio vai me alegrar muito. Notícia? Do que se trata? Sua mãe em breve virá visitá-la. Minha mãe? Mas como? Meu Deus, não posso vê-la. Por que não? Não sente saudades dela? Não a ama? É claro que sim, mas não posso me esquecer de que sou ocupada pela sua morte e você não compreendeu nada do que conversamos? Não, não é isso, é que... Daniela, não se culpe pelo desencarne de sua mãe. Aquilo já estava programado. Além disso, se nem ela a culpa, por que você deveria se sentir culpada? Ela ama muito e está louca de vontade de vê-la. Verdade? Não está chateada comigo? Mas o que é isso? Sua mãe é um espírito amigo e sempre se preocupou com você e com seu irmão. Mesmo depois que desencarnou, continuou a velar por vocês e muito contribuiu para o resgate das trevas. É mesmo? Eu não sabia. Há muitas coisas que você não sabe. Então, não está satisfeito de saber que sua mãe venha visitá-la? Ai, Alfredo, desculpe-me. É claro que eu estou feliz. Eu muito gostaria de falar com ela, pedir perdão. Perdoar ao próximo e a si mesmo é uma grande virtude. Então, aproveite a oportunidade. Se pedir perdão, irá acalmar seu coração. Faça isso. Depois daquela conversa, voltei para o meu quarto. Estranhamente, sentia-me mais feliz, mais segura, menos criminosa. Pensei em minha mãe e comecei a chorar de saudade. Há quanto tempo não a via, nem ouvia falar dela. Seria muito bom reencontrá-la. E eu, intimamente, voltei meus pensamentos a Deus e agradeci.